Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos nos aproximando já do final desse tempo pascal, deste ano de 2026, né? Já perto da festa da Ascensão e depois a festa de Pentecostes. O sexto domingo da Páscoa tem como proposta aqui algumas palavras, né? Que são importantes para cada um de nós no seguimento de Jesus. Aqui, o sexto domingo consolida praticamente o discurso de despedida do Senhor, né? Já na próxima celebração, no domingo, estamos vivendo já essa questão da ascensão, a subida de Jesus Cristo, né? O que significa essa subida de Jesus Cristo? Significa para nós, de forma muito concreta, toda a nossa humanidade, só que agora, pelo ressuscitado, ela foi redimida, né? Lembrar, passo a passo, aqueles dias finais da Quaresma, né? Principalmente a Sexta-feira Santa, quando Jesus faz ali a sua entrega por cada um de nós, mas ao mesmo tempo essa entrega é uma entrega que Ele mesmo nos recomenda ao Pai, para que o Pai perdoe todos os nossos pecados, porque, como Ele mesmo disse, né? Quem peca não sabe o que faz. Será que naquele tempo aquelas pessoas sabiam de fato que estavam ali condenando, crucificando, julgando e matando o próprio Filho de Deus? Certamente não o receberam, não o admitiram como tal pessoa, a mais importante que veio a esse mundo, o Filho de Deus, o próprio Cristo. Para isso, hoje, nós temos essa certeza, né? Falaremos disso num momento mais oportuno na semana que vem, né? A importância da ascensão. Mas a ascensão nos diz: você está representado na sua humanidade por aquele que é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nós temos um verdadeiro homem, né? Ali, o Filho de Deus, que retorna ao Pai, à casa do Pai, e levou consigo a humanidade redimida, para que ela fosse capaz de chegar a Deus um dia, né? E o direito ali que Ele conquistou para cada um de nós da vida eterna, como novas pessoas, como novos homens e novas mulheres. Por isso, a liturgia de hoje fala muito claramente, né? Quem é seguidor de Jesus Cristo tem que entender cada vez mais que deve amar a Jesus Cristo.
né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Cristo? São os próprios mandamentos do Pai, da qual ele sublinhou com ainda mais clareza, né? Não se faz nada nesse mundo sem amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ele completa que Deus está em todas as coisas, mas principalmente em cada homem, em cada mulher. Por isso ele diz: a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E foi aquela resposta, né? O espanto daquele jovem: eu tenho feito isso tudo, meu Senhor. Todos os anos da minha vida eu tenho procurado fazer isso. Então, o jovem insistindo. Sempre quando nós insistimos no diálogo com Cristo, Cristo dará uma resposta. Se você ama a Deus, se você também ama o próximo, como você está dizendo, todos nós então somos aquele jovem, porém o jovem vai receber uma resposta que o levará à perfeição. Se você quer ser perfeito, então venda tudo o que te aprisiona e segue. Então, quando o jovem acabou de ouvir isso, né, tem palavras que nos edificam na fé, né? Por exemplo, se me amais, o amor guardareis, guardar, permanecer, né? Essas palavras são palavras que edificam a cada um de nós na nossa caminhada. Mas quando Cristo também diz uma palavra para que essas palavras aconteçam plenamente, as pessoas, como o jovem, se sentem ali numa interrogação muito grande, né? Mas vá, venda tudo o que possui. Na verdade, é o que o Senhor estava dizendo, né? Tudo que te aprisiona, tudo que te impede para me seguir, dê aos pobres e me siga. Aí o jovem deu um passo para trás. E nós cristãos somos convidados a dar vários passos para a frente com o Senhor, mas nunca na frente do Senhor. Nós damos os nossos passos na caminhada seguindo a Jesus Cristo, atrás dele. Ele é o mestre, né? Foi essa a proposta. Então, o Evangelho de hoje trata dessas palavras, né? Amar. Se me amais, nós amamos ao Cristo, ao Senhor. Você ama ao Cristo, deve a Ele todo o seu reconhecimento, né? O seu agradecimento, a vida que Ele deu por você. Se me amais, vocês me amam por quê? O que eu fiz por vocês, para que vocês estejam dizendo que me amam, né? Eu te amo, Senhor, mas o que Cristo fez concretamente? Tudo por nós. Por isso nós devemos amá-lo com todas as nossas forças, né? Nós guardamos os seus mandamentos. Os mandamentos aqui não é apenas a questão dos 10 mandamentos, mas o mandamento maior foi tudo que ele ensinou, o seu próprio Evangelho, né? O seu próprio Evangelho. Está as condutas de vida de cada um de nós, que devemos seguir, a maneira como devemos seguir, se aproximar um dos outros e principalmente de Deus, né? Nós estamos convencidos que Cristo é esse intercessor junto ao Pai. Por isso ele diz hoje: eu rogarei ao Pai. Pense um pouco, o próprio Cristo pedindo por você diretamente ao seu Pai, ao nosso Deus. Isto é pouco ou é muito? Isto é muito, é infinitamente muito, né? Por isso Cristo é o intercessor por excelência de cada um de nós, das nossas alegrias, dos nossos desejos, das nossas ânsias, né? Que se referem a Deus diretamente, né? E ali diz: Ele vos dará um outro defensor. Cristo sobe, cria uma expectativa, mas se agora não veremos, ele fala: por pouco tempo me vereis. Para onde vais, Senhor? Nós não sabemos. Mas como, Felipe, você não sabe para onde eu vou? Né?
Quem me vê, vê o Pai. E sabe que ele volta para o Pai. Por isso manda o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo, que é o que nós vamos celebrar daqui 2 semanas, a festa de Pentecostes, né? E o bom, o maravilhoso é que esse Espírito, ele vem e toma parte de cada um de nós. Isso é interessante. Foi assim no início, né? Quando eles estavam reunidos, o Espírito veio como línguas de fogo e pousou, né? Ele não chegou ali de uma forma violenta, não, né? Já pousando com tudo ali, não, ele pousou suavemente e entrou ali nos discípulos, em Nossa Senhora, todos que ali estavam ali no cenáculo, e também esse mesmo Espírito entrou em nós. Aonde? De uma forma muito bonita, muito suave, quando todos nós somos batizados. Por isso somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Espírito é que dá esta força para a nossa alma. O Espírito é que santifica, o Espírito que ajuda a testemunhar, o Espírito que faz entender, esclarecer, anunciar todas as coisas, né? Para proclamar ali o Evangelho de Cristo. O Espírito dá essa força para que eles possam seguir adiante na missão. E a missão, com esse Espírito, nós sabemos que ela chegou. Nós estamos aqui hoje, depois de 2000 anos, fazendo exatamente o quê? A vontade de Cristo, celebrando hoje, domingo, honrando a Jesus Cristo, nosso Senhor, por tudo que Ele fez e está fazendo. Ele está fazendo. Cristo, nós temos que entender que Ele não só fez, Ele faz e fará tudo por nós, né? Nós não vivemos, não somos pessoas do passado, de lembrar as glórias de Deus e de Cristo só do passado. Nós lembramos e rendemos graças, né? Mas nós rendemos muito mais graças pela história que Deus faz com cada um, no dia a dia da sua própria história, né? E se nós reconhecermos isso, a nossa relação certamente está ali permanecendo, né? Esta outra, a terceira palavra, permaneça sempre convosco. Ele estará conosco e nós estamos sempre com Ele. Ele deseja essa permanência, né? Para que permaneça sempre convosco o Espírito que dá testemunho desse mesmo Espírito de Cristo ressuscitado. Então, às vezes a gente faz uma confusão, né? Quem que é quem? Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito? Isso tem que estar muito claro para cada um de nós, né? O Pai cabe a criação de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio num só Deus, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Um só Senhor, que se entregou, veio a esse mundo, cresceu, anunciou, proclamou, foi julgado, se entregou e ressuscitou. E creio no Espírito Santo, Senhor também, que dá a vida e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então a gente não tem mais espaços para não saber o que é a Santíssima Trindade, né? Qual o papel, a função, né? E o papel e a função do amor maior de Deus em Cristo, e Cristo derrama esse amor recebido do Pai através do Espírito Santo na nossa vida, né? Por isso que o Espírito tem poder de fazer. Qual o maior poder do Espírito? É fazer novas todas as coisas para que você sinta o poder de Cristo na sua vida, porque é o Cristo que vai te levar ao Pai, né? Ele volta ao Pai para quê? Para te dizer, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. E como Ele não disse, então, nós estamos aqui firmes e convictos, certos de que existe esta morada para mim e para você lá.
Na casa do meu Pai há muitas moradas, cabe todo mundo. Por isso é necessário, nessa vida, permanecer, deixar o Espírito tomar conta de nós, cuidar de nós, porque o Espírito só tem uma função: mostrar a Deus e Cristo para que sejamos essas novas criaturas, né? Você não está órfão, nem órfão. Quando nós nos entendemos isso, não há mais solidão na nossa vida, né? Não vamos confundir solidão. Solidão é estar só. Deus que nos criou nunca nos abandonará. Nunca, nunca. Não confundir solidão com saudade, né? Saudade é um sentimento nobre que todos nós devemos ter. Todos nós devemos ter, né? E de uma forma muito amorosa, porque a saudade faz lembrar as coisas que nós convivemos uns com os outros, seja família, seja amigos, né? A saudade é positiva demais. Às vezes dói, não sei, às vezes talvez dói pela ausência física, talvez, não é isso? Talvez seja essa a dor da saudade, né? De não estar perto. Claro, a gente gosta, a gente tem essa necessidade de tocar, de abraçar, de tudo, mas é um sentimento muito nobre, né? Imagina a sensação de São João quando reclina a cabeça ali na Santa Ceia, no ombro do Senhor. Alguma coisa vai acontecer, e aconteceu. Cristo morreu. Onde está o Senhor? Aqui, ali. Quem ama, reconhece. E quem ama, quer estar perto, né? João diz lá, não foi à toa que ele recebeu o título, né? O discípulo amado, né? Por que discípulo amado? Porque ama, né? Quem ama é reconhecido como amado por Deus, por Cristo, né? Então nós temos essa certeza de que Deus não nos abandonará. Nunca. Nunca, né? E nós temos também esta questão da primeira leitura, né? Que mostra que esse Filipe não é o apóstolo, é um dos 7 diáconos, né? Que na igreja foram, aí vocês escutaram por esses dias a eleição dos 7 diáconos, não é isso? Filipe, um dos 7, desceu a uma cidade da Samaria, anunciou-lhes o Cristo. Primeira coisa que fala de Filipe, né? Um anunciador. Qual será a primeira coisa que as pessoas falam de nós dentro da igreja? Não digo lá no mundo, né? Porque no mundo as pessoas sempre falam o que querem de cada um de nós ou nós deles, né? Mas dentro da igreja nós somos reconhecidos de que forma? Pela missão que nos foi dada, né? Olha, aquela pessoa faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Filipe aqui é reconhecido como um anunciador, e ele foi de Cristo, né? E ele foi ali para Samaria, e diz assim: as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. Aí que está o risco do Evangelho, né? Que tipo de atenção que nós temos quando o anúncio do Evangelho é feito? Qual o interesse? Quem anuncia para conversão, para ter mais proximidade de Deus. As pessoas anunciam o Evangelho, como nós estamos vendo aí, a torta de direita, numa divisão incrível, pessoas anunciando a Cristo, mas de que forma? De que forma? Interesseira, e outras coisas que nós sempre ali estamos observando nos meios de comunicação, né? Como é bom anunciar de forma correta? Qual a melhor maneira de anunciar corretamente o Evangelho? É justamente deixar que o Espírito esteja e permaneça em nós. É o Espírito que dará testemunho, dará palavras tão sábias a cada um de vocês, que os seus inimigos não vão
poder resistir. Olha só. E aqui a gente vê Filipe, um grande anunciador de Cristo. Todos unânimes, todos, olha a força do Espírito nesse homem, né? Todos o escutavam. Quantos te escutam hoje em nome de Cristo, quando você fala em Cristo? Quantos param? Quantos te ouvem? Quantos param para te ouvir? Ou talvez ninguém para ouvir. O que está acontecendo? Não está sendo anunciado, por isso que não se para. Aqui diz, todos o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Ele, Filipe, ou através de Filipe o Espírito agia. Um milagre é isto, é a força do Espírito através de alguém que é canal, mas de alguém que esteja numa caminhada sólida, santa, né? Unida a Cristo, uma pessoa que não tem dúvidas, né? Que tem a fé, a certeza. Por isso que a gente teve a oportunidade de ver muitos santos aí, por exemplo, São Padre Pio fazer os milagres, né? Nesse tempo recente, assim. Por quê? Porque é uma pessoa que o Espírito permanece, não há dúvidas. Então ele é canal de milagres, de intercessão. O milagre não é nosso. O milagre é permitido por Deus através de Cristo com essa força. Quando você recebe o milagre, você recebe a força do Espírito Santo que te cura, que te orienta. E às vezes as pessoas não entendem porque querem receber o milagre para resolver o meu problema. Resolveu. Por que não aconteceu o milagre? Por quê? Lembra que Cristo sempre falava e disse muitas vezes a Pedro, né? Homem de pouca fé. Por que duvidaste? Quando você duvida, você afunda, como Pedro afundou. Mas o bom de tudo, a insistência de Cristo, sempre vai ter um braço, né? Vai ter um braço, né? Para te puxar. Então, termino aqui dizendo, né? Veja bem como era a força na igreja no início, e será que essa força permanece nos dias atuais? Isso depende de quem escuta e quem se deixa levar firmemente por essa mudança de vida pela palavra anunciada, né? Então, vivamos o nosso batismo, né? Chegando ali, oraram pelos habitantes de Samaria, porque para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinha recebido